Amém? Amém. Glória a Deus. Fica de pé, igreja. Aleluia. Deus ele é fiel. Sou grato ao nosso dirigente José que trouxe a convite. Meu pastor Severino, pastor Elari, pela confiança também. Estamos aqui hoje, né? E Deus ele quer falar em nossos corações, irmão. E José ligou para mim na segunda-feira e disse: Obreiro Fábio, você pode trazer a palavra quarta-feira para os homens? Aí eu disse: amém, mano, o soldado tem que estar pronto. E então fui para o quarto orar. Ele fez: o que você for levar a palavra, tu coloca o que eu faço, né? Os panfletozinhos aqui no culto dos homens. Aí você pode dar o tema. E nisso, no quarto orar, eu disse: meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que o Senhor quer falar comigo, Deus? E aí eu comecei a buscar a Deus. Eu tinha alguns esboços já pronto aqui para trazer a palavra. Mas aí Deus ele foi no meu íntimo coração e ele disse a mim: desperta a igreja. Desperta os homens. Desperta o Senhor. Porque muitos estão sendo omissos na minha obra. E eu disse: é forte, Jesus. E Deus ele me conduz nessa palavra. E eu liguei para José e disse: José, eu quero te pedir perdão. Aí ele fez: que foi, Paulo? Eu disse: eu fui orar a Deus para que eu ia trazer a palavra. E Deus disse primeiro para mim: você está omisso com o grupo dos homens. Muitas das vezes sim eu cansado, muitas vezes sim eu enfermo, mas muitas das vezes mesmo dessa forma eu poderia ter chegado aqui, eu não vinha para os ensaios. Muitas vezes eu poderia ter chegado aqui e dar o melhor no grupo dos homens. Eu dizia: José, hoje eu não posso. Mas mesmo cansado eu sabia que eu podia chegar. E eu disse a ele: a partir de hoje, José, só se Deus me quiser que eu vá. Mas enquanto eu tiver fôlego e força, eu vou estar no ensaio toda terça-feira. Eu vou estar presente nas visitas. Eu vou estar presente com o grupo dos homens. Porque nós somos guerreiros da fé, louvado ao nome de Jesus. E eu disse a ele: a primeira missão da gente é resgatar aqueles guerreiros que faziam parte conosco, que foram embora e desistiram desse chamado. Eu já fui vice-dirigente desse grupo junto com o Daniel. Nós éramos 60 homens. Hoje eu vejo um grupo menor, mas a gente vai levantar. Vamos buscar os restantes que saíram. Eu disse: José, eu estou contigo, estou dando a mão com você, meu irmão. E outro dia a felicidade de saber que o nosso obreiro é o nosso vice. E eu disse a ele: aqui não tem negócio de cargo não, todos somos iguais. Amém? Tem a hierarquia do presidente, do vice, do tesoureiro, mas nós todos somos iguais. E aí Deus no coração: desperta a igreja, porque é muito crente ainda omisso. E o que é ser omisso? Uma palavra forte, porém é uma palavra fácil de se explicar. Amém? Só aceitar, em nome de Jesus. Eu quero iniciar para a nossa mensagem de hoje. O nosso diácono Marcílio de Abril já também com o tema Tiago capítulo 4 versículo 17. Quero que você abra essa Bíblia aí. Tiago capítulo 4 versículo 17. Essa é a palavra-chave da leitura de hoje, ao qual é o homem cristão e o pecado da omissão. Glória a Deus. E aí Deus vai falar no meu e no teu coração. Às vezes somos muitos omissos aqui na obra, no chamado, na diligência, mas Deus, aleluia, glória a Deus, Ele vai hoje nos despertar. Você que está aqui hoje, em nome de Jesus, Deus Ele marcou com vocês esse encontro, porque a igreja está cheia, mas Deus Ele marca o encontro com quem Ele quer falar, amém? E daqui eu creio que nós vamos semear o que Deus vai falar no meu e no teu coração, para despertar os homens, despertar as mulheres, despertar a igreja para um chamado. Louvado o nome de Jesus. Foi grato ao pastor Regis, ao professor Felipe, e a nossa levita Aline está aqui hoje nessa noite. Obrigado, Deus abençoe. Amém? Todos acharam? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diga assim comigo: aquele, de novo, aquele, pois que sabe fazer o bem, e o não faz, comete pecado. Diga: comete pecado. E o pecado anda de mão dada com a omissão. Aqui Deus começou a mostrar vários relatos do Gênesis ao Novo Testamento. Homens íntegros, homens que temos aqui boas referências bíblicas, mas por alguns minutos alguns foram omissos
a obra de Deus. E aí nós temos assim, agora eu vou começar a entender quando o obreiro está falando que realmente tem cristãos sendo omissos na obra de Deus. Louvado o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muitas das vezes nós podemos praticar o bem, mas somos omissos e terminamos praticando aquilo que nós não queremos fazer, que é o mal. E que mal é esse? Louvado o nome de Jesus. Quando a gente começa a ser omisso no nosso chamado. Porque quando Jesus ele falou lá em livro de Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele estava dando uma ordenança para que nós cristãos não só ficássemos dentro da igreja, porque a igreja a gente vem para se alimentar, para aprender, para ter a comunhão, louvar, adorar e agradecer ao nosso Deus. Mas a nossa missão, irmão, é levar daqui para lá fora. A nossa missão é a gente aprender aqui e levar para aqueles que estão necessitados lá fora. E eu comecei a olhar, sabe o que, irmão? Tantos irmãos que faziam parte da nossa igreja lá, começando no R7, descemos aqui para a pracinha, viemos para cá, e a gente olha assim, olha, cadê aquele irmão que vivia aqui ao nosso lado? Cadê aquele levita que louvava lá em cima? Ei, talvez ele está na bebida, talvez ele está precisando de uma ajuda aqui sua. E o que nós estamos fazendo com esses irmãos que se desviaram da casa do Senhor? Porque, irmãozinho, nós temos que encher mais igreja, nós temos que buscar, aleluia, glória a Deus, mais vidas novas para a casa do Senhor. Mas também, Jesus deixou um grande ensinamento para mim e você, sobre a 100ª ovelha. Porque havia 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Ele deixou as 99 e foi buscar a 100ª ovelha. Louvado por Jesus. E eu comecei a dizer, é necessário que a gente comece a lembrar. Talvez o vizinho seu que fazia parte desse ministério, e você passou. E por que não você dar um abraço nele, falar do amor de Deus? E como sua igreja hoje ela é grande, como o nosso pastor sempre tem dito. Por que não falar para ele, olha, a nossa igreja hoje, irmão, ela está com um ministério maior do que aquele que a gente fazia parte. Mas está faltando algo lá. Quando eu estou lá no ministério, quando eu estou louvando, quando eu estou ouvindo a palavra, está faltando algo, sabe o que é? Você. Aleluia. Somente isso, irmão. Não vai condenar ele se estiver bebendo, o que está fazendo, não interessa a gente, não é juiz. Nós somos apenas ovelhas e obreiros missionários para pregar a palavra de Deus. Amém? E muitas vezes a gente quer ser juiz, não é verdade? Olha, viu aquele irmão? Olha, o irmão agora está fazendo isso, olha aquele, ei, para com isso. Isso não é missão para a gente, não, irmão. Porque o nosso juiz se chama Jesus. Ele é o nosso advogado, ele é que vai advogar nossas causas, nossa situação. Para que tu está querendo falar com a situação do teu irmão? Ora por ele. Chega lá, dá um abraço nele. Talvez isso vai fazer diferença e ele vai voltar para a nossa igreja. Louvado o nome de Jesus. Aí eu comecei a analisar o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal é esse que eu quero fazer, esse eu termino fazendo. E que mal é esse, irmão? Quando eu desobedeço o meu pastor, quando eu desobedeço a minha liderança. Vocês hoje, porque eu sei que não fazia parte do que ainda não fez, pode aumentar esse grupo de homens. Louvado, nós estamos trazendo novos, estamos renovando nosso grupo de homens. Um grupo de mulheres, mulheres podem fazer um grupo de mulheres, os jovens, procurar um grupo de jovens, porque o nosso ministério é um ministério rico, é um ministério missionário. A nossa missão, irmão, é de crescer em comunhão e cada vez mais buscar mais vidas para o reino de Deus. Então, muitas vezes, professor Roberto, nós temos sido omissos nessa parte, mas Deus, essa noite, quer nos despertar. Louvado ao nome de Jesus. Então, eu começo a olhar aqui, aleluia a Deus, no livro de Marcos 16:15, aonde a ordem diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Quando Jesus disse isso ao discípulo, ele disse para você: ide ficar dentro do templo. Não, ele disse: olha, vão por todas as partes e pregar o evangelho, fazer discípulos. Eu te pergunto: o que você tem feito fora dessas portas da igreja? Será que nós somos apenas aqueles crentes que pegam a Bíblia, se não fechar em casa, mas naquela sua água quando está dentro da igreja? E quando saímos daqui, fechamos a Bíblia, chegando em casa, guardamos a Bíblia e não nem tocamos mais nela, só quando vir para a igreja novamente. Estamos sendo omissos com a palavra do Senhor. Porque sabe como Deus fala para a gente? Quando a gente medita e lê a palavra de Deus. Porque Deus nos ensina: meu povo perece por não conhecer a Escritura. E para quem conhece a Escritura, lendo, meditando, sabe? Quando você for ler a Bíblia, se você não tem entendimento, faz assim, ó, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, ele venha me revelar, ele venha me mostrar a tua palavra, para quando eu ler, Senhor Deus, eu tenha mais clareza, eu possa entender
vezes a gente estamos ouvindo só tem que ler a palavra do Senhor, né? É aqui agora a referência bíblica. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 9. Sabe não, presta atenção. Gênesis 3, 9 é onde temos o exemplo de Adão. Aqui em Gênesis 3, 9 fala que Adão ele se escondeu de Deus. Quantos de nós estamos se escondendo de Deus? E de que forma, obreiro? Quando nós estamos no nosso trabalho, muitas vezes queremos que alguém saiba que eu sou crente. Tem crente assim, irmão, que não tem aqui no nosso meio em nome de Jesus. Mas tem cristão que no seu trabalho, que ele nem sabe que ele é cristão. Ele está se escondendo, porque ele tem vergonha de identificar que ele é um cristão onde ele está. Às vezes na escola, no curso, na rua, o seu comportamento mostra que ele está tão longe de Deus, porque ele está se escondendo. E o que aconteceu com Adão? Adão ele foi omisso, porque ele queria se esconder das suas responsabilidades. Adão cometeu 3 omissões. A primeira foi desobedecer a Deus. Quando Deus disse: olha, comereis de todas as árvores, dos frutos, mas esse fruto dessa árvore não tocais, sobre o bem e o mal. Aí o que Adão faz? Vai ouvir a voz da mulher. Aí ele chega lá, come da fruta do pecado. Ele cometeu a primeira omissão, a omissão de obediência. Aí depois, quando ele come aquele fruto, eles abrem os olhos e veem que os dois estão luz. Aí ele se esconde de Deus. Irmão, Deus ele é onipotente, é onisciente, ele vê tudo. Mas Deus ainda fala assim: Adão, Adão, onde estás, Adão? E ele diz: eu me escondi, pai. Por que se escondesse, Adão? Porque estou nu. Olha só, irmão. Sabe o que é estar nu diante de Deus? É você estar envergonhado diante de Deus. É você não ter nem o que mostrar a Deus. É quando chegar naquele santo dia e dizer assim: mostra a tua mão. E você está ali com a mão vazia. Cadê teus frutos? Louvado o nome de Jesus. E ali Adão teve a segunda missão para se esconder. Mas ele teve a terceira, que foi a pior de todas. Quando ele disse assim: por que não se escondesse, Adão? Por acaso comesse do fruto que eu te disse que não comesse? E olha o que Adão vai responder para Deus: aquela mulher que o Senhor me deu fez com que eu comesse. Ele agora está tirando a responsabilidade de si, jogando para Deus e para a mulher. Porque quando ele diz para Deus: Deus, eu comi sim, eu pequei, mas foi culpa minha. Aquela mulher que tu me desse, ei, aquela mulher fez com que eu comesse. Deus, eu quero que tu me desse, essa mulher fizesse que eu pecasse. Muitas vezes nós queremos tirar a responsabilidade dos nossos erros e colocar no do irmão. E a omissão já começa lá em Gênesis, é o início da história. Mas só que Adão tem um preço. Diga assim: a omissão anda, irmãos, dada com o pecado. O salário do pecado é a morte. Cuidado, você está tendo omissão aí com Deus. Vigiai. Começa a se despertar. Seu Deus, comece a mostrar se você não viste na minha igreja. Será que você não obediente no pastor? Será que era botar no ministério de homem, ministério de louvor? Será que é botar ali na escola dominical? Será que é botar ali no grupo de mulheres, de jovens? A igreja tem que se despertar, deixar de ser omissa e começar a obedecer o chamado de Deus. E além de estar aqui nas obras, o ministério, ela tem que aprender também o íntimo de Deus, que é começar a pregar o evangelho a toda criatura. O primeiro exemplo é de Adão, de omissão. O segundo, Deus traz aqui no livro de Jonas, capítulo 1, de 1 ao 5, aonde fala, aleluia, glória a Deus, a omissão de Jonas a se desviar da ordenança de Deus. Deus chegou para o profeta Jonas e Jonas, vai lá e diz, e lá você vai pregar a minha palavra. Aí ele começa a fugir de Deus. Será que você tem fugido da sua responsabilidade? Será que você não tem fugido da responsabilidade que o Deus tem colocado em tua mão? Seja lá de levita, pregador, de diácono, seja lá no grupo de homens, aonde for, mas você tem fugido. Olha, era para eu estar ali, mas não quero não, vou fugir, não quero estar naquele momento, naquela hora. Você está sendo visto que nem Jonas, mas tudo tem consequência, irmão. Aí Jonas pega, foge, vai para outra cidade, ao contrário de Nínive. Aí o que acontece? Deus manda uma grande tempestade. Deus ele agita aquele mar, e o barco quase vai a pique, e todos ficam desesperados, dizendo: alguém pegou contra Deus? E está lá Jonas dormindo. Aí agora o povo chega e diz: ei, você acorda?
por acaso não fizesse algo contra Deus, porque grande é a fúria de Deus contra nós. Ele diz: verdadeiramente sou eu fui omisso a uma ordem de Deus. Me joga ao mar, que o fundo vai cessar. Aí que o povo vai e joga Jonas ao mar. Então vem um grande peixe, olha Jonas com essa história, e de repente Jonas vai parar o que ele dizia? Justamente na cidade de Nínive, porque quando Deus ele dá uma ordem, tem que se cumprir, irmão. Mas que você fuja, não queira, aí você vai terminar onde Deus quer que você vá. Aleluia. Eu muitas vezes tentei fugir da minha responsabilidade, mas eu disse: é aqui que eu te quero. É árduo, é difícil, mas a gente tem que cumprir o chamado do Deus, pastor Bédio. E aí comecei a olhar isso aqui, e meu Deus, realmente é refletir como nós somos omissos do nosso chamado. Quanta gente foge daquilo que é para a gente estar ali. Quanta gente foge, irmão. Deus não era para a gente estar ali no chamado de Deus. E Jonas ele fez isso, mas ele pagou um alto preço. Ele passou 3 dias no ventre de uma baleia. Hoje, para nós cristãos, irmão, quando é assim, cuidado para entrar no ventre da baleia. Sabe o que é? Parar no hospital. Quando a gente foge do chamado de Deus, não se desvia do caminho do Senhor, a baleia se chama o leito de um hospital para se tratar. Amém? Mas Jonas ele fugiu, mas terminou voltando onde Deus queria que ele voltasse. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu trago também outra referência bíblica, um dos nomes bem conhecidos no nome de Jesus, que é Pedro. Aleluia. Mas eu quero falar do filho pródigo aqui, ó, Lucas 15. Aleluia, obrigado. Lucas 15, do 11 ao 32. Vai falar a história do filho pródigo, que o irmão falou aqui. Glória a Deus. Depois você falava assim para mim, né? Como o Júlio falou. Irmão, o filho pródigo, ele teve uma missão, uma das mais terríveis. Porque aonde ele estava, tinha tudo para ele. Aonde ele estava, tinha alimento, tinha comida, tinha servo, mas só que ele achou melhor conhecer o mundo. E muitas vezes, se você conversar com você, a gente se desvia de Deus para conhecer o mundo. Hoje eu estou fazendo 24 anos, glória a Deus, fiz 24 anos de evangelho cristão. Em 98 eu me converti lá na igreja do Buraquinho, no R7. Depois fiz 24 anos de cristão. Mas nesses 24 anos, durante 3 anos, eu fiquei afastado de Deus. Quando eu fui morar lá no Jordão, eu fiz que meu filho pródigo. Eu neguei aquilo que já era meu. E ele vai dizer para o pai: pai, me dá o que é meu, porque eu quero ir embora. Ele começa a fugir, amém, Jesus, da presença de Deus. Ele não quer mais estar naquela presença do pai, porque ele acha que ele é melhor no mundo do que estar aqui na presença. Aí ele foge da presença do pai, vai embora. Mas eu quero dizer, irmão, que o filho pródigo foi difícil, porque ele perdeu tudo que ele tinha e chegou a ponto de comer lavagem de porcos. E quando ele está lá por aquela lavagem de porcos, ele lembra: na casa do meu pai até os servos como melhor do que isso que eu estou comendo. Será que é necessário comer lavagem de porcos para lembrar de Deus, irmão? Quantas vezes desfastado de Deus: não vou para a igreja não quero estar na igreja não. E quanto mais a gente convence a alimentar na igreja, o diabo envolve o esfriamento do crente. Você vai começar a se afastar sem perceber. E quando você estiver para o mundo novamente, talvez você está aqui hoje, você ficou afastado de Deus, e isso aconteceu com você. Mas aí ele lembra do pai. E quando ele volta lá, ele diz: pai, eu sou rico, chamado filho, fica parecendo como o teu servo. Me aceita de volta, Senhor pai. Mas o pai, braço aberto, aceita aquele filho, bota o melhor anel do dedo daquele filho, melhores vestes, diz ao Senhor: olha, mata lá o melhor boi, porque hoje tem festa, porque meu filho estava perdido, mas agora ele voltou para a casa de Deus. Aleluia! O céu se alegra, irmão, quando o filho se arrepende. Ele foi omisso com o pai dele, ele deixou o pai, foi para o mundo, mas Deus ele resgatou de volta aquele filho pródigo. Ele passou por humilhação, por abandono, por desprezo, chegou a ponto de comer a piores comidas que ele já poderia comer. Aí ele começou a lembrar: na casa do meu pai eu tinha o melhor. O pecado anda abraçado com missão. Louvado o nome de Jesus. Eu quero trazer a última reflexão, que é um homem que Deus mudou a história dele. Um homem chamado Pedro. Pedro era um homem bruto, ignorante,
um homem que nem conhecia ler a cultura. Mas Jesus teve um encontro com Pedro. Simão, vem comigo, Simão. Aí Pedro começa a andar com Jesus, começa a ser discípulo de Jesus, fiel a Jesus. Então no dia da ceia, Jesus diz: eu serei crucificado. E Pedro disse: eu não deixarei, mestre. Eita, Jesus, se tiver de morrer, eu morrerei contigo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, oh meu Deus, antes que o galo cante, tu negarás a mim 3 vezes. A omissão da negação. Não, pastor, eu estou do teu lado, pastor. Tu que deve, eu estou aqui contigo. E quando o pastor precisa, cadê essa pessoa do lado do pastor? É mesmo assim. Não, pastor, estou aqui, eu estou aqui do teu lado. Não, professor, vou botar uma aula, mas não. E quando você olha, cadê aquela pessoa do teu lado? Pedro disse a Jesus: eu morrerei contigo, Jesus. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aleluia. Isso está na história aqui no livro de João 18, do 17 ao 18, onde diz que Pedro, quando Jesus estava lá já sendo entrevistado, né? Aí Pedro está passando e uma pessoa conhece Pedro e diz: ei, não és tu que andava com Jesus? Ele disse: não, que é isso? Eu não sou. Esse que vocês estão dizendo, eu não conheço esse Jesus. Eita, é forte. Era o bravo. Era o homem que cortou a orelha do soldado. Era o homem que estava lado a lado com Jesus. E agora estava negando que conhecia Jesus. E ele continua andando agora com frio. Ele vai para o lugar onde estava o pessoal se esquentando. A gente quer estar lá se esquentando. E de repente um dos olhos olha para Pedro e diz: por acaso não és tu que estava entre um beijo de discípulo de Jesus? Eles: não se enganas, não sou eu. Não sou eu, você está se enganando. Ele nega Jesus pela segunda vez. E quando ele vai passando pelo portão, a mulher que estava lá, essa mulher ela estava justamente no dia que Pedro cortou a orelha do soldado. E ela fala: eu me conheço sim. Eu estava lá quando prenderam Jesus. E você estava ao lado de Jesus, você até cortou a orelha do soldado. Pedro fez: não sou eu, vocês estão enganados. E o galo canta. E Pedro lembra que Jesus disse na ceia: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Irmão, a Bíblia aqui não relata, mas no estudo teológico é repetido que Pedro amargurosamente ele chorou. Pedro ele entrou numa depressão tão grande, porque era o homem que mais queria estar do lado de Jesus, agora estava negando Jesus. E quando o galo canta, ele lembra de que Jesus: tu negará a mim antes que o galo cante 3 vezes. Será que nós temos negado que o pastor tem pedido a nós? Será que nós temos negado o nosso chamado de diaconato, nosso chamado de levita, nosso chamado pastoral de obreiro, nosso chamado de grupo de homens, chamado para estar com as mulheres? Vamos nessa noite, em nome de Jesus, repreender esse espírito de omissão nas nossas vidas. Que a partir de hoje ainda aprenda a dizer: sim, pastor, eis-me aqui. Mas é dizer: sim, eis-me aqui e estou aqui. Pastor me avisando faz tempo na igreja, dia 2 agora, sábado que vem, vai ter uma grande marcha aqui. Vamos ser omissos, não, irmão. Vamos estar aqui junto com o pastor. Aleluia. Dia 4 começaremos o jejum, 21 dias de jejum. Vamos levar esse propósito a sério. Aí tu vai ver Deus começar a mudar a tua história. Porque quando Pedro se arrepende e deixa de estar sendo omisso, até diz que a história de Pedro mudou. Porque depois dali, irmão, Jesus ressuscita ao 3º dia, tem um encontro com Pedro. Depois ele vai lá naquele mar onde eles estavam voltando a pescar e diz: Pedro, vem comigo passear. E ele diz: Pedro, tu me amas? Eita. E Pedro: sim, mestre, tu sabe que eu te amo. Mas foi 3 vezes que Jesus teve que dizer: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Sim, mestre, tu bem sabes que eu te amo. Jesus começou a andar e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já meio triste fala: mestre, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
estou com um projeto para a congregação Barro Novo. É um projeto de evangelismo ID. Nós temos 15 dias fazendo evangelismo na frente da loja do trabalho. Em breve estamos indo para vários bairros. E eu estou feliz que o parceiro desse aqui também agora está com o projeto de evangelismo. E eu vou começar agora a caminhar com eles aqui também. Nós somos uma só igreja. Glória a Deus. O último culto de evangelismo lá, não apareceu ninguém daqui da igreja lá. Eu fiquei esperando, não foi ninguém. Mas Deus mandou pessoas estar lá. Fiquei feliz para eles chegar lá. Eu queria ver vocês vão lá comigo. Como eu disse, Marcelo, quando tiver um novo evangelismo, me diz quando está do seu lado. Que nós somos uma só igreja. Vamos deixar de ser omisso. Vamos começar a participar das obras da igreja, participar do ministério, participar de grupos, porque a gente se fortalece mais, irmão. Quando a gente usamos uma corda de 3 dobras, é mais difícil de tornar nossa. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Que Deus ele venha tirar de nossos corações hoje toda omissão. Em nome de Jesus. Ele vem ali, em nome de Jesus. Eu queria que você movesse aqui na frente. Vem aqui na frente, nós estamos aqui na frente. Quero orar com vocês. Hoje estou aqui na igreja, vem aqui orar. Fica aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. A nossa levita ela vai louvar o hino. E enquanto ela louva, nós vamos estar aqui orando com vocês. Nós vamos estar aqui intercedendo. Para que Deus ele venha abrir nossos corações. Para que Deus venha nos despertar. Para que cada vez, em nome de Jesus, a gente venha aprender a adorar mais o Senhor. A sermos obedientes ao chamado de Deus. Louvado o nome de Jesus. Se você está aqui hoje, irmão, você está afastado. Amém? Deixa Deus falar contigo nesse louvor agora. E ao término você quiser dizer, eu quero voltar para Jesus. Deus vai trabalhar na tua vida. Amém? Louvado. Amém, Jesus. Não entendo o meu próprio agir sem tua graça. O que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir sem tua graça. O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado e não liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui,
Amém. Eu passo a mãe para o Marcelo, o microfone. Obrigado pela rica oportunidade.